Olá, bom dia para você que está nos assistindo aqui pela Rede TV Espírito Santo, canal aberto, canal 18.1 ou pelo streaming da Rede TV aqui do nosso estado. Seja muito bem-vindo ao programa Vem Comigo. Eu te convido a vir comigo, tá certo? Para a gente fazer essa caminhada da vida, sempre tendo como base a palavra de Deus. Quando a gente estuda a palavra e quando a gente tem a palavra de Deus como nossa guia, como nossa fonte, alegria, paz, prosperidade, segunda chance, perdão, saúde e família vão ser temas que sempre vão ser presentes e que podem ser temas vividos na nossa vida. Seja muito bem-vindo. Como é que foi a sua semana? Como é que está sendo a sua semana? Está sendo difícil? Foi complicada? Teve alguma perda? Recebeu uma graça, uma bênção? Fala com a gente. Eu te convido a, desde já, a você seguir, curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais. Essas redes sociais que vão aparecer agora aqui na sua tela. @Espaço Novo Tempo Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. São as nossas redes oficiais do programa Vem Comigo. Lá vai ter gente para poder falar com você, conversar com você, tirar suas dúvidas, tá certo? Bater um papo e também te convidar a participar de uma das nossas reuniões. Os nossos cultos, as nossas reuniões, tanto no Espaço Novo Tempo da Praia da Costa, que fica ali no finalzinho da praia, no Clube Sírio-Libanês, quanto na Igreja Central da Praia da Costa, em Vila Velha, bem próximo ali do Shopping Praia da Costa, as nossas reuniões são aos sábados pela manhã, às quartas-feiras à noite e também os domingos à noite. A gente está te esperando, tá certo? E olha, se você for em uma das nossas reuniões ou começar a curtir, compartilhar e pedir pelo direct, tá certo, do nosso Instagram, eu tenho um presente para você. O presente é esse aqui, ó, um curso bíblico inteiramente de graça. É para você um presente. Curso bíblico Ensinos de Jesus. Olha, nesse curso existem 18 lições. São lições que vão falar sobre as escrituras, sobre salvação, oração, perdão, dinheiro, igreja, cuidados com o corpo, tradições. São diversos assuntos que muitas vezes colocam em pauta o nosso dia a dia. E são assuntos que sempre a gente vai trabalhar à luz da Bíblia, sempre com base na Bíblia. Eu te convido, são todos ensinos de Jesus para a nossa vida. Esse curso bíblico é de graça, é para você. Basta que você peça em um dos nossos perfis, um dos nossos arrobas que estão aparecendo aí na sua tela. @Espaço Novo Tempo Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. O programa Vem Comigo é uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, direcionado a todos os públicos, tá certo? Tem alguma sugestão de tema para poder falar com a gente? Vai lá e manda o nosso direct. O Vem Comigo é para a gente fazer uma caminhada juntos, tá certo? Vem comigo. A cada semana, um pastor ele vai trazer a mensagem para que converse com o seu coração, com a sua mente. O pastor Cristiano Oliveira, uma semana, e sempre na semana seguinte, o pastor Fábio de Sá. O pastor Fábio de Sá, ele é o pastor responsável pela Igreja Central Praia da Costa. Se você for em algum sábado, domingo ou quarta-feira, você vai encontrar ele lá. Já o pastor Cristiano Oliveira, ele é o líder espiritual do Espaço Novo Tempo da Praia da Costa. Os cultos, você vai encontrar o horário bem certinho nas nossas redes sociais. Hoje eu quero te convidar a vir comigo, a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, a entender as lições que ela tem a nos oferecer por meio da mensagem compartilhada, falada e aberta pelo pastor Fábio de Sá. Seja muito bem-vindo ao programa Vem Comigo. É muito bom receber você aqui no programa Vem Comigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você da região aqui de Vila Velha. Que Deus abençoe muito você. A cada sábado e quarta-feira nós temos aqui para você uma mensagem direto do coração para o seu coração. A palavra de Deus falando com cada um de nós e você é sempre muito bem-vindo, bem-vinda também. Não se esqueça de uma coisa, aqui é o momento da gente refletir sobre temas e mensagens para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E eu gostaria muito de começar com um tema que tem uma relação muito forte com a nossa realidade hoje. As pessoas têm vivido ansiosas, as pessoas têm vivido preocupadas. E eu faço uma pergunta para você. Você é alguém ansioso ou ansiosa? Você vive preocupado com as coisas do dia a dia? Se você é ansioso, se você é ansiosa, bem-vindo ao clube, porque esse mundo é um mundo de pessoas ansiosas. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa, não me recordo onde, mas
que diz o seguinte, que 35% das pessoas têm como a principal causa da ansiedade a violência. 35% questões sociais e 40% doenças na família ou doenças pessoais também. O que te leva a ficar ansioso ou ansiosa? Por mais que você seja uma pessoa mais tranquila, em algum momento a gente traz isso para a nossa vida. E isso me faz lembrar de um detalhe bem interessante. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava indo para um compromisso, viajando, e de repente eu me vi na estrada, numa circunstância totalmente desfavorável, dirigindo, estava ao telefone, no celular e comendo ao mesmo tempo. E eu parei na estrada e falei, o que eu estou fazendo? Para que essa correria? Para que essa ansiedade? Para que dirigir, comer e dirigir ao mesmo tempo? Eu poderia participar de um acidente, levar alguém a um acidente ou eu mesmo participar ali. O fato é que as pessoas estão cada vez mais na correria do dia a dia, vivendo intensamente momentos que levam a situações difíceis. Por exemplo, se você for considerar 70% das pessoas que morrem, poderia indiretamente ter uma forte relação com a ansiedade. Uma pessoa que adquire uma doença, por exemplo, câncer, ele é fruto de várias causas, inclusive hormonais, familiares, mas uma pessoa que adquire o câncer pode ser pela ansiedade também. Um acidente de carro na estrada. A pessoa morreu de acidente de carro, mas o que pode ter levado a isso? Quem sabe uma ansiedade. Não consigo ficar muito tempo atrás dos outros carros, tenho que chegar rápido. E a Bíblia traz um recado para nós. Ela traz uma orientação. É claro que, e isso é muito importante a gente entender, a ansiedade pode ser um distúrbio, uma doença, um desequilíbrio, pode, e tem que ser tratada, claro. Ninguém está aqui para dizer que você é culpado por estar num momento de ansiedade. Não, isso tem que ser tratado. Mas existe uma outra circunstância, e a Bíblia apresenta também. Eu quero repartir com você o que diz o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, do médico Lucas, dizendo assim, no capítulo 21, verso 34. Diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, ou seja, fique atento com você mesmo, para que nunca aconteça que o seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Esse texto está dizendo o seguinte, que Deus coloca no mesmo patamar, no mesmo nível, orgia, embriaguez e preocupações com as coisas desse mundo, em outra versão, ansiedade. Porque a pessoa que vive uma vida desregrada, uma vida sem nenhum equilíbrio, é quase como se ela estivesse dizendo, olha, eu não me importo com Deus. Uma pessoa que vive na orgia, na embriaguez, eu não sei se a sua realidade é essa, mas Deus quer algo novo para você. E Ele coloca no mesmo nível, no mesmo patamar, essa questão da ansiedade. Uma pessoa que vive ansiosa é como se ela desconsiderasse a ação de Deus, o poder de Deus, a direção de Deus. É claro que Deus entende momentos de ansiedade. Existem homens e mulheres na Bíblia que tiveram momentos de ansiedade. O próprio Jesus teve. Mas existe uma razão, um filho doente, uma questão financeira. Mas o que o texto está dizendo aqui é que nós não podemos viver ansiosos. É diferente de estar por uma razão, mas viver, acordar cedo, dormir todos os dias, 365 dias por ano, todos os anos, não dá para a gente viver assim. Se é uma causa que precisa ser tratada, trate. Mas se é por falta de fé, Deus diz assim, olha, confie mais em mim. Eu estou dirigindo a sua vida. Não há necessidade de você viver todos os dias nessa ansiedade, viver nessa preocupação. Existem vários textos bíblicos que trazem grandes lições para cada um de nós. Mateus capítulo 6, o Evangelho de Mateus, diz o seguinte, no verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos.
não tenha uma vida ansiosa. Por quê? Com relação ao que você vai comer, beber, porque Deus está cuidando, Deus está à frente. Por mais que as coisas às vezes pareçam distantes, né, da realidade que nós esperamos, Deus está conduzindo tudo. E mais do que isso, o verso 27 diz assim: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual de nós pode acrescentar 1 centímetro na nossa vida ou 1 segundo? A ansiedade não vai resolver as questões. Ela só dificulta mais ainda. E no verso 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Não se preocupe com isso. Deus está à frente, Deus está cuidando. A preocupação, a ansiedade, ela faz de um objeto uma sombra maior do que é. Já percebeu que você coloca um objeto na luz e a sombra é sempre maior? É mais ou menos assim. A gente vê um problema e a gente amplia esse problema quando a gente está ansioso por causa disso. E torna maior a realidade. Mas existe um Deus à frente, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Eu tenho uma experiência bem curiosa e interessante dentro do meu lar, dentro da minha família. Eu gostaria de repartir com vocês, se você me permitir. Traz uma lição de vida para nós. O fato é que eu tenho um cunhado que ele é adotivo, André, casado com a minha irmã. E essa experiência eu já reparti com outras pessoas e ele gosta, inclusive, de repartir essa experiência. Em um determinado momento, ele e minha irmã decidiram ter um filho. E então nasceu o meu sobrinho, o Enzo. E nesse contexto foi bem interessante, curioso ao mesmo tempo, porque meu cunhado se emocionou muito, porque foi a primeira pessoa da família que ele viu com o próprio sangue, né? Ele era adotado, não conhecia os pais biológicos, então foi muito emocionante para ele. Só que o meu sobrinho nasceu numa condição desfavorável com relação à saúde. Nasceu doente, passou um dia ali no hospital, 2 dias. E eu me lembro que o meu cunhado, contando a história para mim, o relato, eu não acompanhei de perto, mas ele dizendo assim: olha, eu fui para casa meio chateado, meio triste com Deus. Foi a primeira experiência com alguém que fazia um grande sentido para mim. E ele resolveu abrir alguns versinhos da Bíblia. Você conhece aqueles versinhos que são isolados, que você pode tirar e ler? Ele pegou um versinho, ele tinha uma coleção de versos bíblicos, e um desses versos, chamado de Preciosas Promessas, ou de Promessas, dizia o que estava escrito em Isaías 49, verso 5, que diz o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de você. Ou eu jamais me esqueci de você. Você, quem sabe é mãe, você que é pai, você sabe que é muito difícil uma mãe se esquecer de um filho. Acontece, raramente, mas acontece. Mas uma mãe e um pai fazem de tudo por um filho. E Deus está dizendo o seguinte: olha, por mais que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei. E terminando essa história, ele diz o seguinte: Fábio, o que me chamou a atenção é que 2 dias depois o meu filho saiu do hospital. Deus falou comigo através daquele verso. Mas mais importante do que a cura foi o fato de que Deus ouviu a minha oração. Quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo, e Ele ouviu a minha oração. E esse verso e essa história traz uma lição para mim e para você. Quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu nome. Deus ouve a sua oração. Deus sabe da sua realidade, da sua ansiedade. E Ele está dizendo o seguinte para mim e para você hoje: olha, não viva ansioso, não viva preocupado. As aves dos céus, elas não pensam no amanhã, elas não têm. Elas não ajuntam em celeiros os seus alimentos, disse o próprio Jesus, mas o Pai dos céus a sustenta. Se você está vivendo um drama,
Deus conhece. Mas se você vive ansioso por uma falta de fé, você fala de Deus, você conhece a Deus, você é um católico, você é um evangélico, você é um protestante, você é um espírita, você reconhece Deus na sua vida, mas às vezes parece que não, porque falta fé. Sabe o que a Bíblia diz? É bem interessante, ela diz assim que Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele só não realizou mais milagres na vida dos seus contemporâneos, daqueles que nasceram onde ele nasceu, por falta de fé. Não foi porque ele não quis realizar mais milagres, não foi porque ele não podia realizar milagres, mas foi porque faltou fé, faltou eles confiarem em Deus. Não permita que a sua ansiedade seja resultado da sua falta de fé. Volto a dizer, procure, ore a Deus, clame a Deus. Se for algo necessário ser tratado, trate. Peça de Deus sabedoria para lidar com isso. Mas se você percebe que na verdade é algo seu e você tem deixado de lado a confiança em Deus, confie nele, porque ele quer realizar grandes coisas na sua vida. E para isso você precisa ter fé. Para isso você precisa confiar. Para isso você precisa se lançar diante de Deus. 1 Pedro 5, verso 7 diz assim: lance sobre ele, sobre Deus, toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E surge a pergunta então, né? E a resposta está aqui. No meio de um mundo, de um turbilhão de coisas que fazem a gente estar, por uma circunstância ou outra, ansiosos, o que Deus orienta? Ele diz assim, olha, lance sobre mim essa ansiedade. Coloca nas minhas mãos. Você fez a sua parte? Você fez o seu melhor? Você se dedicou? Você não vê mais possibilidade de melhorar, de soluções? Existe uma barreira entre você e o problema? Quem sabe o objeto que é o problema tem se demonstrado muitas vezes maior, uma sombra maior do que ele realmente é. Deus diz assim, olha, lança sobre mim, agora é comigo, coloca nas minhas mãos, porque eu vou fazer o melhor por você. Então, diante de um mundo cada vez mais ansioso, o que Deus espera de você e de mim é que nós confiemos nele. Que a gente viva uma vida tranquila. Mais do que viver 80 anos, 90 anos e quem sabe até 100 anos. O importante é a gente viver os dias aqui nessa terra de uma maneira tranquila, de uma maneira feliz, em paz. E para isso a gente tem que confiar em Deus. Para isso a gente tem que lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, eu sei que existem pessoas em vários lugares que têm vivido dramas pessoais. Se você tem um drama pessoal, Deus conhece. Deus entende que às vezes, em momentos, nós temos as nossas ansiedades. E Ele nos abraça, e Ele nos acolhe. E Ele diz assim, olha filho, não se preocupe que eu estou do teu lado. Mas se por um acaso é uma falta de fé, Ele te convida também, ele não aponta o dedo para ninguém. Ele diz assim, meu filho, minha filha, vem até mim. Não viva assim, não faz bem para você. Eu poderia fazer muito mais por você se você confiasse em mim. Então, pense nas pessoas que nesse momento estão vivendo dramas maiores do que os seus. Pessoas que, quem sabe, estão no fundo do poço. Se você está assistindo agora, eu não sei a sua realidade, Deus sabe a sua realidade. Deus sabe a sua necessidade, mas pense que existem pessoas que, quem sabe, estão enfrentando desafios maiores que os seus, mas que confiam em Deus. Peça para Ele mais fé, peça para Ele sabedoria para lidar com as situações da vida. Existem questões que a gente às vezes não sabe lidar, que transcendem o nosso conhecimento, mas Deus ele é capaz de atuar na nossa vida. Quando Ele diz assim, para a gente lançar sobre Ele, isso não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte. Isso não quer dizer que você não tem que dar um passo, que você tem que renunciar a algumas coisas, que não vai ser sempre difícil ou mesmo fácil.
desafios aparecem na nossa vida. A gente tem que caminhar, fazer o melhor, mas aquilo que a gente não pode fazer, Deus fará por nós. Ele não fará aquilo que Ele espera que você faça. Como, por exemplo, um emprego, vá atrás e Ele vai abrir as portas. Uma companheira, um companheiro, procure boas pessoas em bons lugares e Ele vai orientar qual é a pessoa para a sua vida. Então, a partir daí, a bênção de Deus virá sobre você. É bonito a gente saber que Deus tem planos para nós no sentido de realizar grandes coisas. É muito bom a gente saber que a Bíblia diz assim que Deus tinha muito mais a fazer pelos contemporâneos dele ou melhor. E Ele tem muito a fazer por nós também. Olha só, o desejo dele é nos trazer bênçãos, é nos orientar e abençoar, é realizar grandes coisas para você, para a sua vida e para a sua família. Aqui não é uma barganha com Deus, não, é o reconhecimento que Ele tem de que você colocou Ele em primeiro lugar, que você confia nele, que Ele é o melhor para você. E como um pai que faz questão de dar o melhor para um filho que é obediente, para um filho que ama, para um filho que respeita, para um filho que confia, Ele tem o desejo de fazer isso por você também. Confie nisso, confie nesse Deus. Continue permitindo que Ele dirija a sua vida em cada passo. Não saia por aí dirigindo, se alimentando, no telefone ao mesmo tempo, como se a vida fosse somente isso. Não. Viva a sua vida confiando de que existe um Deus provedor, um Deus que realmente tem o melhor para os seus filhos. Você já parou para pensar que existem pessoas que precisam de você como também alguém para orientá-las? Às vezes é fácil a gente dizer as coisas, às vezes é fácil a gente orientar, mas as pessoas mais do que isso esperam que você demonstre a sua fé, que você viva essa fé. Esse é o desafio que eu tenho, esse é o desafio que você tem também. Mas nunca se esqueça de uma coisa, por mais que a gente faça o nosso melhor, a gente não pode ter nada diferente do que a gente já tem. A gente não pode mudar em nada, 1/1000 de segundo na nossa vida. Mas Deus, Ele pode mudar tudo. Ele pode redirecionar cada coisa. Eu gostaria muito de orar com você nesse momento, para que você confie, através da oração, que Ele tem um desejo de agir na sua vida, na sua família, nos seus planos, nos seus sonhos também. Você poderia orar comigo? Poderia abrir o seu coração, assim como você está, quem sabe na sala da sua casa, no seu trabalho, não importa. Deus tem um plano muito, muito especial para você. Vamos orar. Pai bondoso, Deus de amor, obrigado por esse primeiro encontro, por esse momento que passamos juntos. Obrigado por cada amigo que acompanhou essa mensagem aqui. Cada um deles tem os seus dramas pessoais, tem motivos que os levam a estarem ansiosos. Tranquilize esses corações. Mas se existem pessoas que, por falta de fé, têm vivido ansiosas, acordado e dormido, Senhor, também haja na vida dessas pessoas. Dê sabedoria, coloque a fé que vem dos altos céus e dê a vitória. Nos abençoe, nos dirija, cuide de nós, cuide do nosso coração. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podem não acreditar em Deus, revelando a luz do próprio ser, as suas crenças, inquestionavelmente ter seus motivos para não mais crer em evidências. Mas mesmo que duvidem,
Eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. Mil respostas para contrariar o que escrito lá na Bíblia está desde o princípio. Teorias podem contestar, mas somente poderão provar o que se vê. E ainda que não creiam, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Creio, eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. E nada poderá apagar o que Jesus fez em mim. Mesmo não vendo, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Creio, eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou